Em 711, um exército muçulmano atravessou do norte da África para a Espanha e passou a conquistar a maior parte da península. Em 1212, um exército cristão de coalizão derrotou de forma decisiva o último grande poder muçulmano na Península Ibérica, os almohadas. Finalmente, em 1492, os monarcas católicos de Aragão e Castela subjugaram Granada, o último reduto muçulmano na estreita faixa sudeste da península. Esse longo período da história abrange um dos grandes confrontos da Idade Média, a Batalha pela Espanha, travada entre poderes muçulmanos e cristãos. Assim, a história da Ibéria medieval tornou-se quase lendária como a Reconquista, começando com a invasão muçulmana em 711 e, finalmente, concluindo com a queda de Granada em 1492. A Reconquista ocorre junto a vários desenvolvimentos importantes da história medieval. A primeira fase, de 711 a 1031, foi uma era de domínio muçulmano quase incontestável, na qual os emires e califas de Córdoba eram o poder hegemônico na península. Isso reflete o florescimento e triunfo mais amplo da civilização islâmica em todo o mundo mediterrâneo durante a Alta Idade Média. A segunda fase, de 1031 a 1212, viu a ascensão dos estados cristãos do norte, que reconquistaram territórios consideráveis dos muçulmanos e representaram uma ameaça existencial real para as regiões islâmicas remanescentes. Enquanto isso, movimentos berberes militantes do norte da África deram trabalho aos cristãos, revidando e conquistando sucessos cruciais. Isso reflete desenvolvimentos mais amplos, com o Ocidente cristão latino em ascensão por toda a Europa e o mundo muçulmano enfrentando um forte concorrente em expansão. A terceira fase, de 1212 a 1492, foi uma era de hegemonia cristã, começando com a conquista da vasta extensão de terras muçulmanas durante meados do século XIII. Depois disso, um pequeno território muçulmano resistiu no Emirado de Granada, que perdurou por mais 2 séculos antes de ser finalmente liquidado por Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Neste momento, a situação espanhola não reflete claramente os desenvolvimentos gerais. Na Terra Santa, o Islã recém-triunfante derrotava as cruzadas e os turcos otomanos iniciavam sua trajetória como grande potência mundial. Sem dúvida, a história da conquista árabe e da subsequente reconquista impactou profundamente o caráter mais amplo das nações que viriam a se tornar Espanha e Portugal. É uma história fascinante e nós vamos abordá-la completamente nesta série. A Península Ibérica, conquistada pelos árabes em 711 d.C., já tinha uma longa e rica história. São Isidoro de Sevilha, uma das figuras mais influentes da Igreja da Alta Idade Média e um gigante da literatura visigótica, escreveu em 624 d.C. De todas as terras do Ocidente até as Índias, tu, Espanha, ó sagrada e sempre afortunada mãe de príncipes e povos, és a mais bela. Com razão és agora rainha de todas as províncias, de quem Ocidente e Oriente tomam seus brilhantes luminares. Tu és o orgulho e o ornamento do mundo, a parte mais ilustre da terra, na qual o povo gótico é gloriosamente prolífico, alegrando-se muito e florescendo grandemente. Iberianos, celtas, cartagineses e gregos já haviam se estabelecido na Espanha muito antes dos romanos iniciarem sua conquista, em 218 a.C. O impacto romano foi duradouro. A Espanha tornou-se latina em sua língua, leis e cultura. Durante os dias da paz romana, uma enorme rede de estradas foi estabelecida e a economia prosperou. Isso gerou uma próspera civilização urbana. Com a romanização veio a cristianização. A religião de Cristo passou a dominar a Espanha no final da Era Romana e continuaria como uma força poderosa desde então. No início do século, vândalos, alanos e suevos ocuparam o sul, o oeste e o norte, trazendo guerra e destruição aos hispano-romanos, que pareciam incapazes de se defender.
Ao final do século, os visigodos, a mais vigorosa das tribos germânicas a entrar na Espanha, se estabeleceram na velha Castela, onde seu legado ecoa até hoje na genética local, na língua e nos nomes de lugares. Com o tempo, eles subjugaram as outras tribos e tomaram o controle dos últimos postos avançados romanos. Finalmente, no século VII, seu domínio se estendeu por toda a península. O fracasso dos visigodos foi não conseguir uma sucessão hereditária. A guerra civil foi constante no governo deles e teve papel crucial no rápido colapso do reino diante dos invasores muçulmanos. Os visigodos permaneceram uma minoria de talvez 200 a 300 mil, governando sobre uma população hispano-romana de cerca de 6 a 9 milhões. Nessas condições, os conquistados influenciavam bastante o conquistador. Os visigodos germânicos, que admiravam a civilização romana, tornaram-se completamente latinizados. Os reis visigodos imitavam os antigos imperadores romanos e seus chefes passaram a agir como aristocratas hispano-romanos. A persistência do termo Hispânia para a região, em vez de um nome germânico, é um testemunho da duradoura influência latina. A maioria dos visigodos tornou-se camponesa no Vale do Alto Douro, usando antigos nomes germânicos como Alfonso e Fernando, cantando seus poemas épicos e mantendo seus costumes jurídicos. Em outros locais, os sistemas romanos quase não mudaram. Porém, a pirataria muçulmana e vândala rompeu antigas rotas do Mediterrâneo, e os reis visigodos tiveram dificuldade em unificar seus súditos. Nesse período, reivindicar sangue visigodo era um símbolo de status e mostrava divisões sociais. O obstáculo mais problemático para o domínio visigodo na península era a religião. Os visigodos eram arianos, e a grande maioria de seus súditos seguia o rito católico ortodoxo de Roma. A questão foi finalmente resolvida em 587, quando o rei visigodo anunciou sua conversão ao catolicismo. Com a morte do rei Recesvinto em 672, a Espanha visigoda estava no auge de seu desenvolvimento. A península estava unida, o conflito religioso havia sido superado e as conquistas culturais eram superiores às de qualquer outro estado sucessor germânico pós-romano. O governo ainda tinha fragilidades essenciais. Reis anteriores tentaram, mas não conseguiram tornar a monarquia hereditária. A coroa continuava sendo eletiva, o que incentivava rebeliões e disputas entre os nobres. Após a morte de Recesvinto, os bispos e magnatas estavam ansiosos para impedir que a família do falecido rei tentasse reivindicar o trono. Então, se reuniram imediatamente para uma eleição. A coroa foi concedida a Vamba, mas assim que ele assumiu o trono, uma rebelião irrompeu em Septimânia. O novo rei enviou o duque Paulo para reprimir a revolta, mas o duque, em vez disso, se aliou aos rebeldes e se proclamou rei. Vamba enfrentava uma revolta basca no norte quando soube da traição do duque Paulo. Imediatamente ele atacou Septimânia, derrotou o duque e o condenou à prisão perpétua. O sucesso de Vamba quase foi frustrado pelo velho problema dos reis visigodos da Espanha, a dificuldade em recrutar tropas. Os nobres frequentemente hesitavam ou eram hostis em apoiar o rei nas batalhas, enquanto os camponeses não se interessavam pelas guerras civis. Para remediar a situação, Vamba decretou que todos os nobres, homens livres e membros do clero, estavam obrigados por lei a atender a uma convocação do rei. Isso retomou um antigo costume, mas foi muito mal visto pelo clero e pela nobreza. Vamba mostrou grande energia em seu reinado, que terminou de forma abrupta em 680, quando adoeceu. Os cortesãos acharam que ele estava morrendo. Seguindo o costume visigótico, Julião, bispo de Toledo, tonsurou o rei e o vestiu com trajes penitenciais. Fontes afirmam que o caso foi uma conspiração do bispo Julião e Ervigo, sobrinho-neto do rei Quindisvim. Vamba se recuperou e se viu legalmente privado do direito de governar, e assim renunciou ao trono em favor de Ervigo.
a coroação de Ervigo não foi aceita por toda a elite visigoda. Para combater dúvidas sobre sua legitimidade, ele convocou um concílio em Toledo em 681, liderado pelo bispo Julião. O concílio liberou todos os magnatas espanhóis de suas obrigações com Vamba. Hervig tentou neutralizar qualquer resistência restante, casando sua filha com o sobrinho de Vamba, Égica, a quem Hervig nomeou como seu sucessor. Mas assim que Hervig morreu, Égica repudiou a filha de Hervig e renunciou à sua aliança com a família do falecido rei. Ele passou a punir todos que suspeitava de traição, aumentando a resistência da facção de Hervig. Égica tentou garantir sua própria família como a linhagem hereditária da monarquia. Ele nomeou seu filho Witiza como herdeiro e promoveu sua família a posições-chave de poder. Isso despertou ressentimento, que foi agravado quando Witiza se mostrou um governante ruim, preocupado principalmente em manter casos com mulheres. A monarquia visigoda, em seus últimos anos, estava em estado deplorável. O faccionalismo crônico e o conflito civil culminaram com o reinado desastroso de Witiza. O governo desse rei vingativo, hedonista e ineficaz chegou ao fim em 710. No ano seguinte, exércitos norte-africanos destruiriam completamente o estado visigótico. A história de como tudo isso aconteceu é um dos capítulos mais intrigantes e confusos da história da Espanha. Witiza, rei da Espanha visigótica, morreu em 710, tendo passado grande parte de seu reinado tentando solidificar uma monarquia hereditária. Seu filho, Áquila, foi proclamado rei no Nordeste, mas a maioria dos nobres se opôs a isso. Os opositores de Witiza controlavam a cidade real de Toledo e reconheceram Roderico, neto do falecido rei Quindes XX, como o novo monarca do reino visigótico. A facção de Witiza parecia derrotada, mas em vez de aceitar a situação e reconhecer Roderico, eles tentaram encontrar outro caminho para o trono. Uma das estratégias que eles empregaram foi enviar mensageiros aos muçulmanos da África, pedindo assistência para organizar uma rebelião. Por séculos, o enigmático conde Julião teve papel de destaque nos relatos sobre a conquista árabe da Espanha. Sua identidade ainda é um mistério. Crônicas árabes sobre os acontecimentos o mencionam, mas relatos cristãos não. Diversos escritores modernos o identificaram como um exarca bizantino governando Ceuta, na costa do norte da África, como um berbere cristão que defendeu Tânger contra os árabes, ou como um nobre gótico com terras no lado espanhol do Estreito de Gibraltar. Nenhuma dessas hipóteses pode ser confirmada ou totalmente descartada. Os cronistas árabes o identificam como um opositor do último rei visigodo da Espanha, Roderico. Eles afirmam que a oposição do conde começou depois que sua filha foi violentada pelo rei. Julião então contatou os muçulmanos do norte da África e conspirou com eles para derrubar os visigodos. Mesmo sem comprovar a história, a Península Ibérica já atraía os árabes que triunfavam há tempos. Tendo se expandido tão rapidamente pelo norte da África, a Espanha era um destino lógico para o Islã. Com mais berberes recém-convertidos, os muçulmanos do Maghrebe estavam em posição de força. O conde Julião pode ter defendido Tânger contra eles em 708, apenas para ser forçado a reconhecer sua soberania em 709. Nesse ano, Julião fez um reconhecimento do território espanhol, informando aos árabes que a península estava mal defendida e com conflitos civis. Seja como for, o governador muçulmano do norte da África, Musa ibn Musair, consultou o califa de Damasco sobre a ideia de uma invasão. O califa recomendou cautela. Musa designou Tarif ibn Maluk para conduzir uma expedição exploratória. Em julho de 710, Tarif liderou 400 homens através do Estreito de Gibraltar. Eles desembarcaram na costa de Tarifa, que até hoje leva seu nome. Após saquear Algeciras, Tarif voltou para a África com um considerável saque e um relatório promissor.
Musa queria saber mais. Após alguns meses, ele organizou uma força expedicionária muito maior, de 7.000 homens, liderada desta vez por Tariq ibn Ziyad. Entre 27 e 28 de abril de 711, Tariq desembarcou na rocha de Gibraltar, que recebeu seu nome. Na época, Rodrigo, rei dos visigodos, estava em campanha no território basco. Ao saber da invasão pelo sul, ele foi a Córdoba e reuniu um exército. Tariq demonstrou cautela admirável. Em vez de avançar para o interior e expor seu exército a um ataque, ele permaneceu em Algeciras. Reforços chegaram da África, aumentando seu exército para um total de cerca de 12.000 soldados. Logo depois, o exército do rei Rodrigo enfrentou a força invasora de Tariq na Batalha de Guadalete. A data era 19 de julho de 711. Rodrigo tinha vantagem numérica, mas sua coalizão não era sólida. Cisberto e Opas, membros da facção de Uatiz, comandavam as alas do exército de Rodrigo e, durante a batalha, recuaram e se retiraram, deixando o centro de Rodrigo para enfrentar os muçulmanos sozinho. Segundo algumas fontes, Cisberto e Opas já estavam em contato com Tariq e planejaram essa traição com antecedência. Os visigodos foram derrotados. O próprio Roderico desapareceu em combate. Depois, os muçulmanos encontraram o cavalo branco do rei caído, adornado com uma sela dourada cravejada de rubis e esmeraldas. Os berberes experientes em batalha lutaram unidos e espírito destemido. Para Tariq, a vitória foi total. Essa única batalha praticamente exterminou a monarquia visigótica. Os filhos de Uatiza se enganavam ao achar que a traição lhes daria o trono. O Islã havia triunfado e, com isso, uma nova ordem surgiu. Tariq percebeu que havia destruído a cúpula do poder visigodo. Sua missão, antes de reconhecimento, agora estava prestes a conquistar a Espanha. Essa foi uma das grandes vitórias da história do Islã. A fragmentação da monarquia visigoda enfraqueceu a resistência aos invasores árabes. Com a morte de Rodrigo, o frágil estado colapsou e os muçulmanos expandiram rapidamente seu controle pela península. Perto de Écija, Tariq derrotou os remanescentes do exército visigodo. Depois enviou forças para tomar Córdoba e para devastar e saquear os territórios ao redor de Granada e Málaga. Depois, ele marchou para Toledo, onde muitos, inclusive o arcebispo, fugiram em pânico. Ao chegar, ele não enfrentou oposição e Toledo caiu em mãos muçulmanas. Fontes árabes detalham toda a riqueza e ouro achados pelos homens de Tariq na cidade. No botim havia uma antiga mesa de ouro maciço ornada com joias, que relatos dizem ter adornado o templo de Salomão. O cronista Ibn Abd al-Hakam descreve a cena. A mesa foi avaliada em 200.000 dinares por causa de suas pedras preciosas. Tariq pegou todas as joias, armaduras, ouro, prata e prataria que encontrou ali e, além disso, adquiriu riquezas como nunca se tinha visto antes. A população hispano-romana, desmoralizada pelos anos de conflitos visigodos, ofereceu pouca resistência enquanto os berberes subjugavam o campo. Tariq recompensou os filhos de Uatiza devolvendo suas propriedades ancestrais. Outros nobres visigodos fizeram acordos parecidos. No passado, a nobreza visigoda disputava frequentemente a coroa e o reino carecia de estrutura para resistir regionalmente a um invasor determinado. Assim, os nobres fizeram principalmente o que já haviam feito no passado. Tentaram negociar, agarrando o que podiam dos despojos após o desastre. Desta vez, fizeram acordos com os conquistadores árabes, não com uma dinastia rival. Agora, tarde demais, as doenças crônicas do estado visigodo estavam ainda mais evidentes. Enquanto isso, no norte da África, Musa ficou enfurecido com o sucesso de Tariq. Ele enviou uma missão de reconhecimento, não de conquista, e considerou a subjugação da Espanha por Tariq como um ato de desafio. Ele temia que o chefe berbere quisesse se tornar governante independente da Espanha. Isso foi um presságio sombrio,
prevendo séculos de conflitos internos entre os poderes muçulmanos da Espanha, que perdurariam até que os últimos emires fossem derrotados no século XV. Reunindo um exército de 18 mil árabes, Musa atravessou o Estreito de Gibraltar em junho de 712, chegando a Algeciras. Ele logo focou nas cidades ignoradas por Tariq. Sevilha foi conquistada após meses de cerco. Em seguida, ele avançou para Mérida, onde encontrou forte resistência dos nobres visigodos. Os visigodos resistiram durante o inverno, mas finalmente se renderam em junho de 713. Um nobre visigodo chamado Duque Teodomiro concordou com os termos de Musa. Os detalhes do acordo deles sobreviveram, esclarecendo pactos similares entre as elites visigodas e os conquistadores muçulmanos. Musa concedeu a Teodomiro o governo do ducado, prometendo não prejudicar seus súditos ou igrejas. Em troca, Teodomiro e seus seguidores não poderiam prejudicar os muçulmanos, ajudar seus inimigos ou abrigar fugitivos. Teodomiro aceitou pagar um tributo anual. Finalmente, Musa avançou sobre Toledo. Perto de Talavera, ele encontrou Tariq, a quem bateu na cabeça com seu chicote de montaria, repreendendo-o por ganância, rebeldia e desobediência. Deve ter sido perturbador para muitos soldados ver o grande conquistador da Espanha ser publicamente humilhado por seu senhor. Mesmo assim, Musa e Tariq pareciam esquecer suas diferenças. Eles se estabeleceram juntos em Toledo e enviaram mensageiros ao califa em Damasco para informá-lo sobre a conquista milagrosa da Espanha. Em 714, Musa estava em Saragossa, consolidando o controle muçulmano da região, quando recebeu uma convocação do califa. Ele deveria se apresentar imediatamente em Damasco. Musa pode ter ficado apreensivo com tal ordem, mas não ousou desobedecer. Naquele verão, ele deixou seu filho, Abd al-Aziz, governando a Espanha e fez a viagem pelo norte da África. Usando coroas douradas e trazendo uma imensidão de espólios e escravos da Espanha, Musa e Tariq chegaram à grande capital muçulmana. Lá, o califa tirou as honras de Musa, acusando-o de corrupção. O califa ficou tão furioso que quase mandou crucificar Musa, mas acabou apenas multando pesadamente o infeliz governador. Nenhum dos conquistadores muçulmanos da Espanha veria novamente seu estimado prêmio. Ambos morreriam na Síria, no anonimato, um fim estranho para os homens que conquistaram um dos triunfos mais notáveis da história do Islã. A Espanha agora fazia parte do Dar al-Islam, e Córdoba brilharia como um dos epicentros da civilização muçulmana. Al-Andalus era como os árabes chamavam o território recém-conquistado. No entanto, os muçulmanos nunca submeteram toda a península. Bem ao norte, a resistência cristã se consolidaria em torno de um nobre visigodo ousado e desafiador, Palaio das Astúrias. As ações ousadas desse palaio garantiriam a sobrevivência da soberania cristã em um posto avançado remoto e dariam início à longa luta de séculos conhecida como a Reconquista. Após a conquista omíada da Espanha, conhecida como Al-Andalus pelos muçulmanos, o califa em Damasco tomou medidas para garantir que a península permanecesse sob seu controle. Ele queria evitar que um aventureiro muçulmano ambicioso se estabelecesse como rei independente de Al-Andalus. Em 715, ele mandou seus homens assassinarem o filho de Musa, Abd al-Aziz, na mesquita de Sevilha. O califa passou a nomear diretamente os governadores, os emires, mas só por períodos curtos. Esses emires impuseram o domínio omíada em áreas onde Musa apenas demonstrou força. Isso permitiu aos omíadas dominar praticamente toda a Península Ibérica. Somente as montanhas da Astúrias, do norte, resistiram ao domínio muçulmano. A religião definia o status legal dos conquistados. Segundo a lei islâmica, cristãos e judeus eram vistos como povos do livro, que receberam revelação divina por escritos sagrados. Esses dois grupos não precisavam se converter, mas deviam aceitar o domínio omíada e pagar o imposto jizya às autoridades muçulmanas. Aqueles que haviam se rendido geralmente podiam manter suas terras.
Aqueles que haviam sido subjugados pela força eram privados de suas propriedades e podiam ser reduzidos à escravidão. Terras confiscadas e propriedades da igreja e do Estado eram divididas entre a elite muçulmana, com um quinto reservado ao califa. Os cristãos submetidos ao domínio muçulmano começaram a adotar alguns dos costumes dos árabes. Eles passaram a ser chamados de moçárabes, ou seja, semelhantes aos árabes. Comunidades moçárabes existiam em Toledo, Córdoba, Sevilha, Mérida e outras cidades. Elas eram governadas por seus bispos, que prestavam contas aos administradores muçulmanos. Com o tempo, muitos cristãos e judeus se converteram ao islamismo. Convertidos, e seus filhos não pagavam mais o imposto jizya. Por isso, as autoridades muçulmanas nem sempre incentivavam conversões. Escravos podiam obter liberdade ao se converter. Por muito tempo, descendentes de convertidos foram desprezados pela classe original dos conquistadores árabes. Durante anos, só os ligados aos primeiros colonos muçulmanos podiam ocupar os cargos mais altos da sociedade e governo. Nesse início, os omíadas da Espanha começaram a entrar na França. Na época, a França era governada pela decadente dinastia merovingia, que logo seria usurpada pelos francos carolíngios sob Carlos Martel. Em 717, os muçulmanos governavam Barcelona, de onde exércitos podiam ser lançados com mais facilidade através dos Pirineus. Narbonne caiu para os omíadas em 720. De lá, os muçulmanos fizeram incursões até Toulouse, embora em 721 tenham sido derrotados em batalha por Odo, duque da Aquitânia. 4 anos depois, os muçulmanos tomaram Carcassonne e saquearam a Borgonha. Desde Tarik e Musa, guarnições muçulmanas mantinham fortalezas nas regiões altas da Península Ibérica. Mas nas regiões remotas dos Pirineus Centrais, o domínio omíada mal conseguia penetrar. Nos penhascos do noroeste, cristãos rebeldes se reuniam. Eram visigodos fugindo da dominação omíada, assim como os montanheses da Cantábria e da Galícia. Juntos, esses guerreiros duros e resilientes lançariam as bases para o emergente reino das Astúrias e para a futura reconquista da Espanha. O primeiro líder dessa resistência cristã foi um nobre visigodo chamado Palaio. Fontes antigas sobre sua vida são poucas, e ele segue como figura de origem obscura. Supostamente, ele era sobrinho-neto do rei Rodrigo. Relatos posteriores disseram que ele nasceu da casa real, mas isso pode ter sido uma tentativa de legitimar o reino asturiano como sucessor da monarquia visigótica. Provavelmente, Palaio era um nobre motivado e ousado que liderou a rebelião e reuniu guerreiros cristãos para sua causa. Um relato da revolta de Palaio nos chega por uma fonte tardia, a crônica do século IX de Afonso Terrezo. A crônica descreve Palaio como o portador da espada dos reis visigodos. Aparentemente, Palaio, como muitos nobres visigodos, havia se submetido a Munuza, um dos tenentes de Tarik e governador de Guion. Munuza se interessou pela irmã de Palaio e por isso enviou Palaio a Córdoba em uma missão diplomática. Depois que Palaio partiu nessa viagem, Munuza tomou a irmã de Palaio como uma de suas esposas. Quando Palaio soube disso, ficou furioso. Imediatamente, ele renunciou à sua submissão aos omíadas, reuniu um grupo de rebeldes ao seu redor e partiu para as montanhas para iniciar uma resistência. Essa história, relatada posteriormente, não pode ser confirmada nem descartada. Historiadores notaram que parece uma história boa demais para ser verdade e, se não for totalmente lendária, pode ter sido embelezada depois. Por outro lado, se um dia descobríssemos que a história era real, não seria a primeira lenda a nos surpreender por ser verdadeira. A história confirma que, nos primeiros anos após a conquista árabe,
Palaio liderou uma rebelião cristã nas montanhas Astorianas e os Omíadas agiram para esmagá-lo. O emir enviou uma força ao norte, liderada pelo general Alcama, acompanhado pelo bispo Alpas de Sevilha, um visigodo que traiu Roderico na Batalha de Guadalete. A crônica de Afonso III fornece detalhes do encontro, embora nossa compreensão da batalha que se seguiu permaneça obscura. Palaio e suas forças tomaram posição em uma caverna no Monte Altseva. Lá, o exército muçulmano o cercou. Alcama enviou o bispo Opas para negociar com Palaio. Opas insistiu para que Palaio se rendesse, prometendo grandes riquezas caso aceitasse se submeter aos Omíadas. Pelaio recusou. Alcama então lançou suas forças contra os homens de Pelaio e a batalha começou. Lá, em meio às encostas íngremes e penhascos, os montanheses cristãos venceram seus atacantes. Derrotados, os muçulmanos fugiram pelo terreno difícil. Os homens de Palaio perseguiram, matando muitos deles. Muitos dos soldados de Alcama morreram em uma avalanche ou se afogaram no rio. Alcama foi morto e o bispo Alpas foi capturado. Munuza abandonou seus fortes nas Astúrias e o domínio de Palaio foi confirmado na região. Ele criou um santuário para a Virgem Maria em Covadônia, onde ainda existe uma igreja em sua homenagem. Este é o nosso relato mais detalhado da Batalha de Covadônia, vencida por Palaio em 722. Mais uma vez, os detalhes da batalha nos chegam por uma fonte posterior, a Crônica de Afonso III. No entanto, os detalhes básicos dos acontecimentos, uma rebelião cristã nas montanhas cantábricas liderada por Palaio e que resultou no estabelecimento do reino asturiano, são confirmados por uma carta de 812 pela Crônica Profética de 883 e também por fontes muçulmanas. Ibn Hayyan nos conta que os cristãos da Espanha não resistiram aos Omíadas até serem incitados por aspas, um bárbaro desprezível chamado Palaio, que fugiu com seus seguidores para uma alta montanha, onde se alimentavam de mel selvagem. Isa ibn Ahmad al-Hassi relata praticamente o mesmo e outros autores muçulmanos também descrevem eventos semelhantes. Historiadores muçulmanos da época minimizam a vitória de Palaio em Copodônia, dizendo apenas que as tropas tiveram dificuldade nas montanhas e se retiraram, deixando Palaio no controle da região. Um cronista muçulmano descarta a rebelião de Palaio como insignificante, escrevendo: "O que são 30 bárbaros empoleirados numa rocha? Eles inevitavelmente morrerão." Em retrospecto, esse desprezo nos parece tolice. Palaio não só sobreviveria, como seu reino se expandiria e acabaria expulsando os muçulmanos da Espanha. Ainda assim, é possível entender por que os cronistas muçulmanos do início desprezavam esses cristãos rebeldes. Os emires omíadas de Córdoba pouco se importavam com o pequeno principado cristão nas montanhas do norte. A vitória de Pelágio em Covadonga foi apenas um revés menor. No fim do século VIII, os muçulmanos dominavam quase toda a Espanha, e os sucessores de Pelágio e os asturianos ainda pareciam insignificantes. A leste das terras de Pelágio, o duque Pedro governava a Cantábria. Seu filho, Afonso, casou-se com a filha de Pelágio, Hermesinda, unindo os dois reinos. A guerra civil entre os Omíadas levou os berberes a abandonarem as planícies do norte em 741. Isso permitiu que o genro de Pelágio, Afonso I das Astúrias, avançasse para o sul até Coria. Em 754, Afonso capturou todas as cidades abandonadas pelas guarnições berberes nas vastas planícies do Douro, chegando ao sul até Salamanca, Ávila e Segóvia, e ao leste até Miranda de Ebro. Afonso, porém, temia não conseguir manter as cidades diante de um possível contra-ataque muçulmano. E assim, ele devastou a região, queimando todas as fortificações e levando os cristãos locais com ele para seu domínio no norte. Assim, Afonso deixou ao sul de seu território centenas de milhas quadradas devastadas. Por séculos, o Vale do Douro permaneceria como uma terra de ninguém,
dividindo os domínios cristãos e muçulmanos. Nos primeiros anos, após a conquista árabe da Espanha, os omíadas mantiveram uma posição no sul da França centrada em Septimânia. Mas a frequente troca de emires em Córdoba impedia que os muçulmanos dessem muita atenção séria à região além dos Pirineus. Mas finalmente, em 732, o emir Abderramão reuniu um grande exército em Pamplona. Primeiro, o emir venceu o rebelde muçulmano Munuza nas montanhas dos Pirineus Orientais. Munuza pediu ajuda ao duque Odo da Aquitânia e Abderramão marchou ao norte para puni-lo. Com suas tropas, o emir atravessou o passo de Halcasvias rumo à França. Ele venceu o duque Odo na margem do rio Garona. Determinado a continuar a perseguição, Al-Rahman saqueou Bordeaux e depois incendiou a famosa igreja de São Hilário em Poitiers. O emir agora avançou para o norte pela antiga estrada romana, com a intenção de saquear o santuário de São Martinho em Tours, no rio Loira. Enquanto avançava pela estrada entre Poitiers e Tours, Al-Rahman se deparou com Carlos Martel e seus francos. Carlos estava respondendo a um pedido de ajuda do duque Odo. Martel era comandante veterano e seus guerreiros aprimoraram habilidades em anos de campanhas. Ele era um adversário muito diferente dos visigodos indisciplinados que os omíadas enfrentaram na Espanha. Nossos relatos mais antigos da batalha que ocorreu naquele dia entre os omíadas e os francos vêm da Crônica Moçárabe de 754. Ela foi escrita na Espanha nas 2 décadas seguintes aos eventos e parece ter sido baseada principalmente nos testemunhos de veteranos muçulmanos da campanha. Este é o relato dado pela crônica. Após quase 7 dias de ataques mútuos, ambos prepararam suas linhas de batalha e lutaram ferozmente. Os povos do norte permaneceram imóveis como uma parede, mantendo-se juntos como uma geleira nas regiões frias, e num piscar de olhos, aniquilaram os árabes com a espada. Os francos, em maior número de soldados e formidavelmente armados, mataram o emir Abd ar-Rahman quando o encontraram, atingindo-o no peito. Mas, ao ver as inúmeras tendas árabes, os francos guardaram vergonhosamente suas espadas, poupando-se para lutar no dia seguinte, já que a noite caíra durante a batalha. Ao amanhecer, saindo de seu próprio acampamento, os francos viram as tendas dos árabes todas organizadas conforme seus toldos, exatamente como o acampamento havia sido montado antes. Sem saber que estavam vazias e achando que havia sarracenos prontos para lutar, enviaram batedores que descobriram que as tropas árabes já haviam partido. Durante a noite, todos fugiram silenciosamente em grupos fechados para seu país. Os francos, receosos de uma emboscada dos sarracenos em caminhos ocultos, demoraram a reagir e buscaram em vão ao redor. Sem perseguir os sarracenos, eles pegaram os despojos e o saque, dividiram de forma justa e levaram para seu país, ficando muito felizes. Esta é a breve descrição da batalha. Ela nos chega através do texto moçárabe escrito em Al-Andalus. A fonte franca mais antiga do continuador de Fredegar é ainda mais lacônica. Aqui está esse trecho. O príncipe Carlos corajosamente posicionou suas tropas contra os árabes e, como o guerreiro que é, atacou-os. Com a ajuda de Cristo, ele derrubou suas tendas, avançando para a batalha para esmagá-los. E quando ele prostrou e matou o emir deles, Abderramão, derrotou suas forças e assim triunfou, vitorioso sobre seus inimigos. Esses 2 relatos antigos são breves, mas nos fornecem informações cruciais sobre a batalha. Fica claro que os francos não usavam muita cavalaria. A tropa de Carlos Martel era formada sobretudo por infantaria. Ele posicionou as tropas em uma muralha de escudos no alto com um rio ao lado. Carlos Martel escolheu bem o terreno para resistir, e a imagem da geleira usada pelo autor moçárabe é uma metáfora forte para uma falange de guerreiros a pé. A crônica moçárabe também destaca a alta disciplina dos francos. Por 7 dias, Carlos manteve sua posição
recusando-se a ser atraído pelas escaramuças dos árabes. Por fim, quando Abderramão lançou sua cavalaria morro acima, os francos destruíram as forças árabes. A disciplina dos francos se revela também em sua conduta pós-batalha. A hesitação dos francos em perseguir os árabes derrotados não indica fraqueza, mas sim um exército disciplinado e experiente. Após um pequeno sucesso, uma força indisciplinada costuma se dispersar em busca de pilhagem e acaba emboscada por um destacamento inimigo oculto. Os homens de Martel evitaram esse tipo de imprudência. Somente pela manhã, ao confirmar a destruição do inimigo, Carlos autorizou suas tropas a saquearem o acampamento muçulmano. Ambos os relatos também concordam que Al-Rahman foi morto durante a luta. Isso aponta para a dimensão da vitória franca. Essa foi uma derrota em grande escala e séria para os omíadas. Mesmo no século VIII, a vitória de Martel em Tours já era amplamente conhecida e celebrada. Em poucos anos, na distante Nortúmbria, o venerável Beda soube da batalha e comentou que os sarracenos, que devastaram a Gália, foram punidos por sua perfídia. A Batalha de Tours, há muito tempo, é objeto de intenso estudo e discussão. Foi vista como vitória crucial da cristandade sobre o islamismo, impedindo a queda da França diante das forças muçulmanas que já haviam tomado a Espanha. Por outro lado, alguns comentaristas argumentaram que o califado omíada havia atingido um limite natural na Espanha e não tinha recursos para dominar a França. 2 anos depois, um exército muçulmano voltou a devastar o Vale do Ródano, capturando Arles e Avignon. Mas Carlos Martel novamente marchou e os empurrou de volta para Narbona. Carlos Martel e suas tropas então derrotaram uma força árabe de reforço enviada da Espanha. No entanto, a derrota dos muçulmanos em Tours, em 732, marcou efetivamente o fim dos grandes ataques omíadas em larga escala à França. Ficou claro que eles não conseguiriam conquistar ou continuar saqueando a região facilmente. Carlos Martel e seus francos eram uma força formidável e um sério fator de dissuasão para futuros comandantes omíadas. Além disso, os muçulmanos tinham falta de mão de obra, pois as conquistas no norte da África e Espanha esgotaram seus recursos. A guerra civil no Emirado de Córdoba enfraqueceria o controle muçulmano na Septimânia. O filho de Martel, Pepino, o Breve, capturou Narbona dos omíadas na década de 750. Assim, o domínio muçulmano acabou na França, e os francos estavam prontos para avançar ao nordeste da Espanha. O Real Crusades History firmou parceria com o ChristianChannel.com. O Christian Channel oferece o melhor conteúdo cristão com milhares de filmes, programas infantis e outros tipos de entretenimento. O Christian Channel também é a casa de Cavaleiros da Cruz, uma futura série dramática histórica em live action sobre as cruzadas, escrita por mim mesmo, Jet Stephen Roberts. Assine antecipadamente em christianchannel.com com o código NIGHTS e ganhe 10% de desconto. Sua contribuição ajuda a financiar a primeira temporada da série. Acesse o link abaixo para mais informações e use o código promocional NIGHTS. No meio do século VIII, eventos no mundo muçulmano mais amplo tiveram um impacto dramático no domínio islâmico na Espanha. A dinastia omíada, que governava o Islã desde 661, foi derrubada em 750 pelos abássidas, que caçaram seus rivais sem piedade. No entanto, um omíada Abderramão, neto do califa Hisham, escapou das espadas abássidas. Ele fugiu pelo norte da África e depois contatou os partidários da família na Espanha. Em agosto de 755, Abderramão estava reunindo um exército e se preparando para estabelecer seu poder na Península Ibérica. No entanto, o atual governador de Al-Andalus, Yusuf, estava prestes a se estabelecer como um governante independente. Ele não tinha a intenção de entregar o poder a Abderramão. O momento decisivo foi quando Abderramão marchou sobre Córdoba com seu exército. Os rivais muçulmanos se enfrentaram em batalha fora da cidade. Em 15 de maio de 756, o exército de Yusuf foi destruído. Abderramão marchou triunfante para Córdoba, onde se proclamou emir. Começara a era do Emirado Independente de Córdoba.
Durante 30 anos, Abderramão trabalhou diligentemente para consolidar sua posição. Ele convidou os omíadas refugiados para a Espanha, cobrindo-os de favores. Ele organizou um exército de mercenários leais apenas a ele. Inicialmente, os berberes o apoiaram, mas acabaram se rebelando, tornando-se a principal preocupação do seu reinado. Os ataques de guerrilha berberes atormentaram o emir até 776. Durante esse período, o pequeno estado cristão das Astúrias mal chamou a atenção do emir. No entanto, durante esse período, o reino das Astúrias se desenvolveu tanto territorial quanto culturalmente. Refugiados cristãos vindos das vastas terras muçulmanas continuaram a migrar para o norte, aumentando a população das aldeias asturianas. Abades e monges vindos de cidades muçulmanas se estabeleceram como comunidades inteiras em território cristão. A crescente autoconfiança das Astúrias se manifestou em Oviedo, onde um abade chamado Máximo fundou um importante mosteiro em 761. Mais perigosos para o poder de Córdoba eram os senhores muçulmanos independentes em fortalezas de fronteira, principalmente no Nordeste. Governadores em Saragoça, Barcelona e Girona há muito tempo tentavam conter a autoridade de Córdoba. Agora podiam chamar o emir de rebelde e ilegítimo contra o califa abássida. Agentes abássidas se aproximaram de Suleimã, governante de Saragoça, que aceitou colaborar. Buscando outros aliados para reforçar sua rejeição ao domínio omíada, Suleimã chegou a apelar para uma das maiores potências cristãs da época, Carlos Magno, rei dos francos. Suleimã viajou para Paderborn, onde prometeu submeter Saragoça à soberania dos francos. Carlos Magno atendeu ao pedido. Seus interesses eram focados na Alemanha e Itália, mas isso parecia uma chance de rápido sucesso e ampliação de poder. Reunindo seu exército, o rei franco se preparou para marchar contra os omíadas e garantir Zaragoza para seu novo aliado abássida. Em maio de 778, o exército franco marchou para o sul e cruzou os Pirineus. Após tomar Pamplona, Carlos Magno seguiu para Zaragoza, mas os portões da cidade ficaram fechados para ele. Hussein ibn Yahya, tenente de Suleimã, que ficou no comando da cidade, descumpriu os termos de Suleimã e resolveu resistir aos francos. Mesmo sem preparo para um cerco longo, o exército de Carlos Magno tentou tomar a cidade. Zaragoza resistiu. Carlos Magno ordenou a retirada, destruindo Pamplona ao retornar. Em 15 de agosto de 778, o exército de Carlos Magno estava em Roncesvalles. Florestas densas cobriam as encostas. A passagem era tão estreita que o exército franco se estendia por quilômetros em colunas finas. Das saliências acima, um grupo de bascos se escondia e observava. Eles aguardaram o crepúsculo quando a maior parte do exército já havia passado, e então atacaram a retaguarda com pedras e flechas. Quando a retaguarda se desfez em confusão e se separou do exército principal, os bascos os atacaram. Apesar da feroz resistência dos francos, os bascos os dominaram. Foi nessa emboscada que morreu Rolando, senhor das Marcas da Bretanha. O heroísmo de Rolando naquele momento desesperador virou lenda na literatura europeia. Quando Carlos Magno percebeu o ocorrido, já era tarde e os bascos tinham sumido na noite. A canção épica de Rolando relata o lamento de Carlos Magno pela perda de seu amigo e companheiro. Meu amigo Rolando, que Deus coloque sua alma entre flores no paraíso com toda a hoste gloriosa. Você veio à Espanha com um senhor cruel. Nenhum dia passará daqui em diante sem que eu lamente. A campanha ibérica de Carlos Magno foi uma rara decepção em sua longa carreira de triunfos. Abd-ar-Rahman foi o maior beneficiado. Após a partida dos francos, Hussein matou Suleimã, pouco antes de Abd-ar-Rahman chegar com um vasto exército omíada para subjugar Zaragoza. Assim que a cidade caiu, Hussein foi arrastado diante do emir e executado por rebelião. Zaragoza virou a principal fortaleza do norte do emir de Córdoba. Mesmo assim, os francos mantiveram suas ambições na Península Ibérica.
Carlos Magno notou que avançar na fronteira sul exigiria mais paciência. Ele capturou Girona dos Mouros em 785. Esse foi o primeiro passo do avanço franco rumo a Barcelona. 3 anos depois, em 788, Abd al-Rahman, emir de Córdoba, estava morto. Um governante de notável energia e visão, ele conseguiu criar uma Espanha omíada, independente e poderosa, apesar da oposição abássida. Ele também lançou as bases para a futura glória de Córdoba como uma das joias do mundo muçulmano, iniciando a construção da Grande Mesquita. Apesar de seu sucesso, ele recusou o título de califa, e seus sucessores evitariam tal afirmação por quase 200 anos. Por enquanto, o califa abássida era homenageado na Mesquita de Córdoba. O novo emir era o filho de al-Rahman, Hisham, primeiro que assumiu o trono em 788. Conhecido por sua piedade e por suas obras de caridade, seu reinado foi um período de estabilidade geral. Um governante culto, Hisham cooperava de perto com os juristas malequitas, que adotavam uma abordagem rigorosa ao Alcorão e à lei. A escola malequita dominou o pensamento jurídico e teológico do Emirado, influenciando fortemente os assuntos públicos. A paz no domínio muçulmano permitiu que Hisham enviasse expedições anuais contra o norte cristão. Essas incursões devastavam o território cristão rural e pobre. As forças asturianas eram frequentemente superadas. Cidades eram deixadas em ruínas e milhares de cristãos eram levados como escravos para o território omíada. O poder militar muçulmano era tão avassalador nessa época que o rei asturiano, Barmura, abdicou em favor de seu primo, Afonso II, conhecido na história como o Casto. Afonso II, há muito, é considerado um dos monarcas mais notáveis da era asturiana. Ele assumiu o trono em crise e provou seu valor diante das adversidades. Em 794, 2 exércitos omíadas distintos entraram no território asturiano, devastando Álava e Oviedo, respectivamente. Afonso II reuniu suas forças. Ele enfrentou os muçulmanos na Batalha de Los Lodos e derrotou-os e matou o general mouro Abd al-Malik. Determinado a vingar essa derrota, Hisham enviou outro exército contra Astúrias em 795. Os muçulmanos devastaram o centro das Astúrias enquanto Afonso recuava com suas tropas para o Vale do Nalón. Os omíadas retornaram novamente em 797 para atacar Castela. Em 796, Hisham morreu. Ele foi sucedido por Ali Hakam I, cujo reinado proporcionaria um alívio ao norte cristão das incessantes incursões dos omíadas. O governo de Al-Hakam foi marcado por turbulência no Emirado de Córdoba, com rebeliões de poderosos senhores muçulmanos nas fronteiras. Assim, após 797, Córdoba tinha menos condições de enviar grandes expedições de saque ao território cristão. Estou criando uma série de TV dramática histórica em live action sobre as Cruzadas, chamada Cavaleiros da Cruz, disponível exclusivamente no novo serviço de streaming christianchannel.com. Vocês podem ajudar a realizá-la. Clique no link abaixo. Acesse christianchannel.com e faça uma assinatura de 1 ano. Use o código promocional NIGHTS, você receberá 10% de desconto. E além disso, sua assinatura vai diretamente para nos ajudar a financiar Cavaleiros da Cruz. Este é um projeto empolgante. Esta é a nossa chance de finalmente criar uma representação fiel e impactante das Cruzadas. Ajude-nos a realizar isso. Clique no link abaixo.